Foi neste chão que fez a sua primeira intervenção pública. É na terra que o viu nascer, de onde partiu, onde regressou para lançar novas raízes, que começa a fase decisiva desta caminhada. É daqui que segue rumo a Belém para servir Portugal com o coração cheio de beira. Penamacores, erguei-vos, levantai essas bandeiras. Portugal precisa de um presidente seguro, um presidente de esperança, com fibra das nossas gentes. Será um de nós, em Belém, o próximo presidente da República de todo Portugal e de todos os portugueses, António José Seguro. É a nossa força para uma grande vitória no dia 18 de janeiro. Portugal! Portugal! Só espero que hoje o coração não traia o meu cérebro. Que noite inesquecível. Só uma grande causa é que vos faria sair numa noite fria de inverno, depois de um dia de trabalho, de uma semana de trabalho, para estarem aqui esta noite. E essa grande causa resume-se a uma palavra: Portugal. É por Portugal que aqui estamos. E estamos oriundos de todos os campos políticos, porque esta não é, nunca foi, nem nunca será uma candidatura partidária. Esta é uma candidatura independente que visa eleger o presidente de todos os portugueses. Portugal! 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 Quero agradecer à minha mandatária, minha querida Antonieta Garcia, a honra que me dá, depois de um trajeto de vida fantástico, uma excelente historiadora, uma mulher com convicções, que me dá em ter aceitado ser mandatária neste distrito de Castelo Branco. Quero agradecer ao Vítor Pereira, meu diretor de campanha, que também aqui está, ao José Miguel Oliveira, novel presidente da Câmara Municipal de Penamacor, a quem eu desejo as maiores felicidades. Agradecer ao João Varandas Fernandes, que aqui deu um testemunho sincero e emotivo, como tantas vezes faz. Uma das primeiras pessoas a convencer-me, a tentar-me convencer na altura, eu ser candidato a Presidente da República, e a honra que me dá sentares aqui, bem como o João Afonso, também membro da Comissão do Conselho Coordenador, e que veio de Lisboa de propósito para estar aqui esta noite. Tantos presidentes de Câmara, tantos amigos que aqui estão, Presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo, Presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, o nosso deputado aqui do Distrito, Nuno Fazenda, tantos amigos e tantas amigas que aqui estão. Eu não faria mais distinções para não correr o risco de cometer aqui algum erro. Foi aqui que tudo começou, literalmente, nesta casa do povo. Portanto, entrar aqui nesta casa do povo é recordar-me dos primeiros bailes, das primeiras peças de teatro, da animação cultural que aqui fazíamos, e também foi aqui
que eu fiz o meu primeiro discurso em público. Primeiro como candidato a uma associação de estudantes do colégio e depois, mais tarde, como dirigente político. Por isso é uma casa de enormes recordações. E é a casa do povo. E é isso que ambiciono ser. O Presidente da República do povo português, de todo o povo português. E foi nesta terra que começou também tudo, e começaram os sonhos. Os sonhos de menino, os sonhos de jovem, os sonhos que me acompanham, temperados pela dureza da vida e pelas realidades com que nós passamos, mas esses sonhos continuam comigo. E que no fundo se resumem a fazer do nosso país um país mais justo e a fazer com que as pessoas que trabalham e que constroem este país possam ter uma vida melhor, com menos sofrimento, mas com mais alegria e com mais felicidade. É esse o sonho que trago desde pequenino. E por isso quero agradecer-vos a todos. Começar pelos meus pais, pela minha família, o meu irmão, a minha cunhada, o meu sobrinho que aqui estão, primos que aqui estão. Agradecer à minha família. Agradecer aos amigos. Agradecer aos vizinhos. Porque todos vós, queridos amigos, fizeram de mim uma pessoa melhor. Sem vós, eu não seria a pessoa que sou hoje. Bem me recordo quando aqui na nossa terra só havia um médico. Bem me recordo quando aqui na nossa terra não tínhamos água todos os dias em nossas casas. Bem me recordo aqui na nossa terra quando o meu pai vendia bilhetes para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo, porque havia muitos jovens que emigravam porque não tinham condições para se realizar e para ter o rendimento e a vida que queriam aqui na nossa terra. Esse tempo mudou. E felizmente a nossa terra, como todo o país, melhorou bastante. Mas temos que reconhecer que há uns anos a esta parte voltámos a ter recuos inaceitáveis. E hoje, quando julgávamos que não era possível voltar a emigrar, encontramos novamente jovens que só encontram fora de Portugal oportunidades que não encontram aqui e que, por isso, são obrigados novamente a ir para outras terras, para outros países, para terem uma vida melhor. E também encontramos no nosso país situações de difícil acesso a cuidados de saúde a tempo e horas. Pessoas que para terem uma consulta precisam de semanas ou de meses. Para ter uma intervenção cirúrgica precisam de meses ou de anos. De pessoas que para terem o acesso a uma urgência fazem um labirinto enorme para conseguir chegar a tempo e horas. Isto não pode continuar assim. Nós temos que garantir a todas e a todos os portugueses que haja saúde a tempo e horas. Porque pode faltar dinheiro para muita coisa, mas não pode faltar dinheiro para a saúde dos portugueses. Conhecem-me desde pequenino e sabem qual é o meu caráter. Sabem que eu sou firme nos valores. Posso ser moderado na palavra, mas eu pergunto-vos, preferem ter um presidente que é um fala barato ou que é alguém muito forte na palavra, mas que os valores não valem absolutamente nada? Ou ter um presidente que é correto, que é educado, que respeita o seu adversário, mas que é firme nos valores e na defesa do povo português? Sei o que esperam de mim. É que, no fundo, eu seja fiel a tudo aquilo que foi a minha vida. Nesta terra
e também quando tive que sair desta terra. Mas também todos sabem que Pena Macor nunca saiu do meu coração. E não é uma frase feita, é mesmo assim. As poupanças da minha vida foram todas investidas nesta terra. Na minha vinha, no meu olival, nas casas do cimo de vila que recuperei e numa pequenina loja que temos em Pena Macor. E o que aqui estou a fazer é apenas retribuir o que a terra fez por mim. Aquilo que eu estou a fazer é querer ajudar o meu país e retribuir o que o meu país fez por mim. Pela minha educação, pela minha realização, pelas oportunidades que me deu. Há 60 anos atrás, ou há 50 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu estava aqui como candidato a Presidente da República. E desse ponto de vista sinto-me abençoado por haver, primeiro, milhares e hoje centenas e centenas de milhares de portugueses, talvez já mais de 1 milhão de portugueses que acreditam em mim, me dão a sua confiança para ser o Presidente de Portugal. E eu sei que muitos dos vossos amigos e muitos dos vossos colegas de trabalho vos perguntam: tu és de Pena Macor, conheces o Seguro? Mas como é que ele é? Ele é mesmo assim? Porque muita gente está habituada a que na política sejam todos iguais. Pois bem, cada uma e cada um de vós pode afirmar que na política não somos todos iguais. E que há pessoas que são decentes e que preservam a palavra e que só prometem verdadeiramente aquilo que podem cumprir. Posso perder votos, mas não mudarei, nem nas minhas convicções, nem nos meus valores. Prezo muito a liberdade para todos. Combato as desigualdades, porque sei que nascer no interior é logo uma condição de desigualdade, por não haver as mesmas oportunidades que há noutras regiões do país. E isso é inaceitável, porque para mim não há territórios de segunda nem territórios de primeira, como não há portugueses de segunda nem portugueses de primeira. E sei bem, o que é que o interior necessita? É de ter os mesmos investimentos que existem noutras regiões do nosso país. Porque o talento e o trabalho já cá está no interior de Portugal. É por isso que para mim o interior não é um fardo. Nem é a necessidade de gerir um declínio por haver uma população envelhecida e haver cada vez menos jovens. O interior é uma oportunidade. Nós precisamos de cuidar dos mais idosos, garantindo-lhe acesso a tempo e horas aos cuidados de saúde, protegendo-os, dando-lhes segurança. Mas precisamos também de garantir aos jovens oportunidades para aqui se fixarem e terem bons salários para poderem fazer com que a sua vida seja uma vida melhor do que a vida dura e difícil que os seus pais tiveram. E é assim que o país progride, com cada geração a acrescentar mais qualidade de vida, mais felicidade do que aquela que teve a geração anterior. E eu não preciso de falar do interior, para falar do interior não preciso de ler relatórios. Eu sou mesmo o único candidato daqueles que podem ganhar estas eleições que nasceu no interior, viveu no interior, investe no interior e conhece o interior de Portugal. O único. E quando nós vamos à Constituição da República e lemos quais são as atribuições do Presidente da República, uma delas é de garantir a unidade nacional. Mas a unidade nacional, na minha interpretação, não é apenas garantir e preservar as nossas fronteiras, o nosso território. É também garantir e preservar e, sobretudo, lutar para que todos os portugueses, independentemente do local onde nasçam, onde vivem,
tenham as mesmas oportunidades e nós possamos ser um povo mais coeso, com mais oportunidades e não haver este desequilíbrio entre regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas. Esta coesão é essencial. E o interior tem vindo a ser esquecido e tem vindo a ser maltratado, salvo raras exceções. Fecharam escolas, fecharam correios, fecharam extensões de centros de saúde. Parece que de um momento para o outro está tudo a minguar na nossa terra. E eu pergunto porquê? As pessoas que aqui estão não pagam os seus impostos? As pessoas que aqui estão não têm os mesmos direitos? Eu sei que há poucos votos no interior, mas há pessoas, e onde houver um português, está Portugal. E por isso eu quero deixar esta palavra de esperança para o interior de Portugal. O interior de Portugal estará no centro da minha agenda política. Porque considero que não há territórios dispensáveis e que todos os territórios têm a dar um contributo para o desenvolvimento da nossa economia. E depois, há algo que o interior tem e que as zonas outras do país não têm. Qualidade ambiental. Outro tipo de condições de vida. E quando nós projetamos o futuro, verdadeiramente nós temos que perceber que houve erros no passado que foram feitos em termos de investimento que retiraram qualidade de vida às pessoas. Dou-vos um exemplo. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde há mais oportunidades de emprego e de trabalho, quanto tempo leva uma pessoa de casa para o trabalho? E do trabalho para casa? E no final da semana, quantas horas? E no final do mês, quantos dias isso representa? Fazendo com que haja situações de stress, com que haja problemas de saúde, com que haja poluição, com que as pessoas tenham mais dificuldade em fazer uma conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Pois aqui no interior esse problema não existe. Portanto, nós temos que equilibrar o nosso país. E um Presidente da República deve estar atento e deve colocar no centro da agenda política nacional essas preocupações. Não apenas para defender as pessoas que vivem no interior e para lhes dar aquilo que é justo, que é ser tratadas da mesma forma que todos os outros portugueses, mas também para garantir um desenvolvimento mais equilibrado. Todos sabemos que o Presidente não governa, mas o Presidente não pode voltar as costas aos problemas, nem pode voltar as costas a nenhum português. O Presidente não governa, mas todas as quintas-feiras reúne com o Primeiro-Ministro. E eu, naturalmente, nessas reuniões com o Primeiro-Ministro, quero lhe chamar a atenção para a necessidade de se olhar para o interior. Não como um fardo, volto a referir, mas como uma oportunidade sincera de desenvolvimento e com o respeito que as mulheres e os homens no interior merecem no nosso país. Eu quero diminuir estas desigualdades que existem entre o interior e o litoral. E quero, na Presidência da República, ser a vossa voz. Porque, verdadeiramente, eu sou um de vós. Quero continuar a escutar as vossas reivindicações e os vossos problemas. Quero retomar as presidências abertas, ou as presidências de proximidade. E, pelo menos uma vez por mês, estarei numa região diferente de Portugal, obrigando a que os membros do governo, este ou o futuro, venham também a essas regiões e possam dar respostas concretas aos problemas das pessoas. Na saúde, na segurança, no desenvolvimento económico, nas questões ambientais. Ouvir-vos, escutar-vos. Um Presidente da República tem esse dever e essa obrigação, que é, verdadeiramente, o de ser um Presidente que está atento, que escuta, que ouve e que depois está melhor preparado para levar junto do Governo esses problemas, essas necessidades e, sobretudo, apresentar soluções. Eu não serei um Presidente da República que seja um Primeiro-Ministro sombra em Belém. Eu venho para unir. Eu venho para cooperar. Eu venho para dizer aos partidos políticos que chega de divisões e que é a altura de se unirem, pelo menos, em torno de uma questão essencial: promover
o acesso da saúde para todos os portugueses a tempo e horas. Sim, defendo um pacto para a saúde. Defendo esse pacto para a saúde. E também defendo que os partidos se entendam. Nós, de um momento para o outro, olhamos para o país e encontramos divisões, extremismos, ódios completamente desnecessários. Quando nós percebemos uma coisa elementar e simples, perante problemas, se estivermos unidos, nós somos capazes de os enfrentar e de resolver melhor. Eu não peço aos partidos que eles anulem as suas diferenças. Devem afirmar as suas diferenças quando há eleições para o Parlamento. Mas depois, os partidos devem fazer um esforço para cooperar uns com os outros. Se há um problema com o Serviço Nacional de Saúde, se todos os partidos concordam em defender o Serviço Nacional de Saúde, custa muito sentarem-se em volta de uma mesa e encontrarem soluções duradouras para que as pessoas possam aceder a cuidados de saúde? Custa alguma coisa? É um crime os partidos entenderem-se? Pelo contrário, eu considero que a política só faz sentido se ela resolver os problemas das pessoas. Se a política não servir para resolver os problemas das pessoas, então não é política ou então não serve absolutamente para nada. E eu quero introduzir essa cultura de compromisso para que os portugueses tenham uma vida melhor. O mesmo acontece na habitação. Vejam como subiram os preços das casas. A dificuldade que é hoje arrendar uma casa ou comprar uma casa. Quem é que hoje tem dinheiro verdadeiramente para pagar uma renda de casa? Mas mesmo uma renda que seja de 400 ou de 500 euros nas grandes cidades, com um casal que tenha o salário mínimo. Depois de pagar a casa, restam aos dois cerca de 30 euros por dia. Para pagar a água, a luz, a internet. Como é que se consegue viver nestas circunstâncias? E outra das coisas que aconteceu nos últimos anos, e que voltou a acontecer no início deste ano, é o aumento do custo de vida. Hoje um salário já não chega até ao final do mês, para muitas casas. O que é que está a acontecer ao nosso país? As pessoas que vivem em situação de pobreza. Nós ainda continuamos a ter quase 2 milhões de portugueses em situação de pobreza. Isso é uma coisa que nos indigna. É uma injustiça. A desigualdade que existe entre homens e mulheres. Homens e mulheres que fazem o mesmo trabalho, mas que ganham de forma diferente só porque são mulheres e ganham menos do que aquilo que os homens fazem. É inaceitável, é indigno. Há tanta coisa para fazer. E eu estou cheio de energia, estou determinado a dar o meu contributo como Presidente da República para mudar para melhor a vida deste país. Mas para mim, mudar para melhor a vida deste país é mudar para melhor a vida de cada uma de vós e de cada um de vós. Mudar para melhor a vida dos portugueses. Mas para isso, eu preciso do vosso voto no próximo dia 18 de janeiro. Preciso do voto da maioria dos portugueses para que eu possa estar na segunda volta destas eleições. Tudo indica que nestas eleições haverá 2 voltas. Mas à segunda volta não vão todos os candidatos. À segunda volta só vão os 2 candidatos mais votados. E para terem um beirão na segunda volta, para terem um homem do interior na segunda volta, para terem um homem que sente verdadeiramente e conhece o país, eu preciso da vossa mobilização, preciso do vosso voto e preciso do vosso empenhamento até ao dia 18 de janeiro. E porquê é que eu preciso do vosso voto? Não é para manter tudo na mesma. Eu sou uma pessoa de diálogo, é verdade, porque acho que o diálogo fortalece as soluções. Eu sou uma pessoa de compromisso. Eu sou uma pessoa que dialoga à esquerda, à direita, ao centro e até com pessoas que não são de campo absolutamente nenhum, como demonstra a presença de muita gente aqui nesta sala. Mas, para que isso aconteça, é preciso que no dia 18 as pessoas vão votar. Para que eu tenha essa força para passar a essa segunda volta e depois, na segunda volta, ser eleito o Presidente da República de todos os portugueses. Porque quero, verdadeiramente,
quer verdadeiramente fazer essa mudança que nós precisamos em Portugal. Eu serei um Presidente da República equilibrado, mas não pactuarei com situações que considero injustas. E uma das minhas causas será um combate firme e permanente à corrupção que ainda existe nesse país. Porque essa também é uma forma de injustiça, porque suga os recursos onde ele mais fazem. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, em suma e de uma forma muito simples, começo hoje aqui uma caminhada. Estou convicto, e a vossa recepção é disso testemunho, que vai terminar numa noite vitoriosa e na minha eleição para Presidente da República de todos os portugueses. Começo hoje aqui esta caminhada, numa noite em que vejo rostos cheios de esperança, em que vejo rostos cheios de alegria, em que vejo rostos cheios de confiança e também, se me permitem, rostos cheios de orgulho, porque eu sou um de vós. Nunca deixei de ser um de vós. Continuarei sempre a ser um de vós. E em Belém serei a vossa voz. A voz daqueles que precisam de ter uma voz que lute contra as injustiças neste país. Seja capaz de promover um país justo e um país de excelência. Mas leve comigo um testemunho. Um contrato que vamos fazer aqui entre todos. O de eu continuar fiel a valores que para mim são valores essenciais. Os valores que estão na nossa Constituição. Os valores de lutarmos por serviços públicos com acesso universal. Independentemente do dinheiro que a pessoa tem no banco ou que tenha em casa. A saúde, a educação, a reforma digna. Valores que se afirmam por um princípio de separação de poderes, de um Estado de direito democrático, onde cada um imita as suas opiniões e é respeitado como tal. Mas também os valores da decência. Quando se gera dinheiros públicos ou que tem cargos públicos, tem que haver uma separação clara entre a política e os negócios. Clara, não pode haver ambiguidades desse ponto de vista. Mas também valores. Mas também valores para voltar a reconciliar uma grande parte dos portugueses, se calhar a maioria, com a política. Hoje as palavras em política estão muito gastas. E as pessoas já pouco acreditam. Mas a alternativa a uma democracia não é outra democracia. Nós temos que cuidar da nossa democracia melhorando-a, dando-lhe mais qualidade. E eu estou, diria, seguro, que comigo na Presidência da República nós também faremos esse pacto de reconstrução da confiança que deve existir entre os portugueses e as instituições da nossa democracia. Em síntese, o testemunho que levo e que quero celebrar e contratualizar aqui esta noite convosco é de que a verdade é a melhor forma de servir em política. Que a transparência é a melhor forma de agir em política. E que a melhor forma de servir este país na Presidência da República é nunca, mas nunca, virar as costas aos portugueses. Bem pelo contrário, escutá-los, ouvi-los, compreendê-los, inspirá-los, mobilizá-los em torno de um país que há de vencer as suas dificuldades, mas que há de ser um país justo e um país de excelência. Quando estes jovens se encontram aqui e me estão a dar esta alegria, esta confiança, este apoio, eu sinto que o futuro é possível. Sinto que volta a haver um movimento de esperança, um movimento de confiança de que Portugal, do interior às nossas ilhas, dos que trabalham em Portugal e dos que trabalham fora de Portugal, é capaz de se unir,
é capaz de ultrapassar as divergências, é capaz de ultrapassar os obstáculos e, sobretudo, é capaz de combater os extremismos. Nós sempre fomos um povo moderado. Os extremismos não são solução. E o papel de um Presidente da República é isso mesmo. É de ser um Presidente agregador. É de ser um Presidente que, através do diálogo, consegue congregar quem tem responsabilidades políticas neste país numa direção que ajude cada geração a acrescentar melhor vida à geração anterior. Serei um Presidente leal à nossa Constituição da República. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ser leal àquilo que é o nosso chão comum. Todos nós nesta sala temos liberdades diferentes, mas temos necessidades iguais. E essa Constituição é um conjunto de normas que nos dizem que nós podemos ser felizes e que nos podemos realizar numa comunidade de paz e de respeito uns com os outros. Essa possibilidade é uma possibilidade e um acervo e um chão comum que há 51 anos quase todos os partidos se puseram de acordo. Nós não podemos perder essa nossa identidade, essa nossa marca, porque no fundo o que a Constituição nos diz é que não é cada um por si, mas é todos por todos. E nós não podemos deixar ninguém para trás num momento tão difícil da vida do nosso país. Ninguém. E esta terra compreende bem isso, porque tantas das vezes uma malga de sopa matou a fome de um vizinho. Esta terra sabe bem o valor da solidariedade. E não é só esta terra, imensas terras no nosso país. Mas de um momento para o outro as pessoas deixaram de acreditar, porque foram permeáveis a discursos populistas, a discursos de extremismo. Pois bem, eu estou também nesta campanha para lutar contra o extremismo e para voltar a unir os portugueses e para unir Portugal. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! No dia 18 de janeiro, vamos mudar Portugal. Vamos votar pelo seguro. Portugal! Portugal! Senhoras e senhores, a portuguesa.
diferença, pela vossa energia e pela vossa confiança. Esta candidatura é vossa. Até 18 de janeiro, cada gesto conta. É falar com amigos, com vizinhos, com colegas, explicar porque esta candidatura faz a diferença. É mobilizar quem acredita e quem duvida. Só seguro pode fazer a diferença. Só o voto útil em seguro pode levar a diferença à vitória. É preciso votar pelo seguro. É preciso votar por Portugal. Contamos com todos nesta caminhada a uma grande vitória no dia 18 de janeiro. Obrigado, Pernambucos!